O Corinthians encerrou a preparação para o duelo desta quarta-feira contra o Santa Fé da Colômbia em Itaquera, segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa partida, é preciso voltar a falar do derby, que continua dando o que falar, repercutindo muito, né? O Corinthians foi denunciado pelo STJD, 4 jogadores e também o preparador de goleiros. Mateuzinho e André foram denunciados pelas expulsões. Breno Bidon e o preparador de goleiros Luiz Fernando por conta do tumulto na saída do campo. Já Hugo Souza foi denunciado por conta das críticas que ele fez contra a arbitragem em entrevistas. O clube pode perder até 10 mandos de campo e receber uma multa de até R$100 mil. Falando em multa, o garoto André foi multado em 10% do seu salário por conta do gesto obsceno que ele fez nesse clássico contra o Palmeiras. Agora falando um pouquinho de Libertadores, o Fernando Diniz teve hoje o primeiro e o último treino tático antes da partida contra o Santa Fé da Colômbia. A novidade do CT foi ali a presença do novo gerente de futebol, o ex-goleiro Júlio César, que teve o primeiro contato com os jogadores. Estou feliz pelo retorno, foi um dia de ambientação, um dia onde eu reencontrei velhos amigos, novos amigos que estão fazendo hoje. Tive o primeiro contato com o elenco, com a comissão técnica, com toda a direção. Foi um dia muito proveitoso e espero poder contribuir mais em cada dia e está sendo muito satisfatório estar voltando para minha casa. No ataque, Caio César treinou sem restrições, pode ser novidade, recuperado de lesão na coxa. Memphis Depay segue tratando com seu fisioterapeuta particular a lesão grau 2 que sofreu na coxa contra o Flamengo. Ele continua fora. Agora a escolha por esse fisioterapeuta tem motivo. O Memphis já demonstrou aí insatisfação com o departamento médico do Timão. Há informação dos bastidores de que um erro da equipe de preparação física do Corinthians em um exercício na academia do CT pode ter agravado a lesão do holandês. Então ele retrocedeu aí nessa recuperação, que deve demorar mais 2 semanas. A tendência é que Fernando Diniz repita a escalação dos últimos 2 jogos, né? Contra o Platense e também contra o Palmeiras, com Kaique e Yuri Alberto no ataque. O garoto Kaique falou um pouquinho sobre essa partida, a primeira, né? O primeiro jogo de Libertadores na Arena em 2026. A torcida, a gente sempre espera o que eles sempre fazem nos jogos em casa, né? Eles sempre estão com a gente, pode ser fora ou dentro de casa, e a torcida ajuda muito a gente. E se eu pudesse fazer um gol, seria muito especial para mim, ainda mais com a fiel torcida. O Corinthians, que precisa voltar a se impor em casa, não vence em Itaquera desde fevereiro. Segunda rodada da Libertadores para o Corinthians, que enfrenta o Santa Fé da Colômbia em casa, com expectativa da arena cheia e também expectativa que Fernando Diniz vai repetir a escalação pela 3ª vez consecutiva. Isso não é muito comum no futebol brasileiro, até pelo calendário complicado de partidas, né? Os técnicos repetirem tantas vezes a mesma escalação. Só que no caso do Fernando Diniz é mais uma necessidade do que uma estratégia. Ele tem muitos jogadores no departamento médico, o que deixa ele com poucas opções. Eu vou listar alguns só para vocês terem uma ideia. Tem o Choca, tem o Angileri, tem o Charles, tem o Guinegão e tem o Memphis. O Memphis é uma coisa à parte que eu explico daqui a pouco, né? Então até por isso o Fernando Diniz vai repetir a escalação que venceu o Platense na última quinta-feira e que empatou com o Palmeiras no domingo. Fernando Diniz conta com a força da arena, ele já disse isso em muitas entrevistas, né, que ele quer fazer a arena voltar a ser um diferencial para o Corinthians, porque de fato esse ano não está sendo. O Corinthians não vence em casa desde o dia 12 de fevereiro, quando bateu o Red Bull Bragantino pela 3ª rodada do Brasileirão. De lá para cá foram 4 jogos como mandante, com 2 empates e 2 derrotas, e pasmem, com 1 gol só marcado, né? O Dorival, que foi demitido no comecinho do mês, uma das críticas que ele carregou é justamente de ter um dos piores desempenhos do Corinthians na era da Neoquímica Arena, né? Agora, falando do Memphis, que é mais uma dor de cabeça para o Fernando Diniz administrar, o Memphis ele sofreu uma lesão no dia 22 de março, na partida contra o Flamengo. Isso acabou até atrapalhando os planos dele na data FIFA, e ele tinha a recuperação prevista mais ou menos para metade de abril. Só que nos últimos dias vazou a informação que um exercício inapropriado que foi colocado para ele praticar lá na fisioterapia dele acabou complicando ainda mais a lesão dele, ou seja, agora aumentou o tempo de recuperação. O corintiano não deve ver o Memphis
tão cedo atuando pelo time. Mais uma dificuldade para o Fernando Diniz administrar numa temporada que para o Corinthians está sendo complicada, não é uma temporada fácil. O Corinthians briga contra o rebaixamento no Brasileiro, ganhou na estreia da Libertadores e obviamente hoje vai ter uma pressão para vencer em casa e continuar bem nessa Libertadores, né, Bruno? O derby foi parar no tribunal. Boa tarde para você que está ligado no GE com a gente. Pois o Corinthians foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva em vários aspectos e também vários jogadores. Então eu vou separar aqui mais ou menos o que aconteceu antes e depois do jogo. Durante e depois do jogo. Durante o jogo, quem será jogado é tanto o André quanto o Mateuzinho, um por uma quebra de ética, né, pelo segurar ali o calção, e o outro por uma agressão física ao Flaco Lopes. E depois do jogo também tem punição tanto para o Hugo Souza quanto para o Breno Bidon, indiciamento tanto do Hugo Souza quanto para o Breno Bidon, um por ofender o árbitro na entrevista, que é o caso do Hugo Souza, e o outro, Breno Bidon, por ato hostil. Sobrou até para o preparador de goleiros do Corinthians e o próprio Corinthians por conta da confusão do vestiário e também pela ofensa racista. O Corinthians pode pegar um gancho de 2 até 10 jogos sem mando de campo. Portanto, problemas para o Corinthians dentro de campo, mas dentro da área jurídica, mas na área de campo, na área do futebol mesmo. Boas notícias por aqui. O Diniz pediu um ponta e ele vai ter. Caio César está recuperado, deve estar à disposição durante essa semana. Emanuel, o próximo jogo do Corinthians em casa, né, contra o Independente Santa Fé, pela Libertadores, fase de grupos, mas o time tem tido problemas com o mandante, dificuldades, não é? Conta pra gente. Pois é, o Corinthians tem 10 jogos como mandante, mas um aproveitamento muito ruim. Aí nesse ponto tem derrota para o Coritiba, derrota para o Flamengo, derrota para o Internacional, que derrubou o Dorival. Então o Corinthians vem numa seca sem vencer dentro de casa. Só para ter uma dimensão disso, a última vitória no Brasileirão foi na 3ª rodada. A gente está indo para a 12ª. Portanto, o Corinthians quer usar essa oportunidade de conseguir se manter na liderança do Grupo E da Libertadores com uma vitória e quebrar essa sequência ruim. Agora, saindo do estádio, saindo do campo e indo aqui para o CT Joaquim Grava, tem novidade. Júlio César, uma carinha conhecida aqui no Corinthians. Para os mais nostálgicos, ele jogou em 2010 até 2012 pelo Corinthians, foi substituído pelo Cássio, fez gestão esportiva, estava trabalhando no Bragantino e agora chega para ser gerente de futebol. Uma lacuna que o Corinthians precisava preencher nessa relação entre campo e a diretoria. Memphis Depay. Cara, o GE fez uma matéria com uma denúncia muito séria. E agora esclarece um pouco das últimas postagens do Memphis. Muito incomodado com algumas questões internas do clube, de alguns processos ou do departamento médico ou da preparação física. E nesse caso tem a ver com o retorno dele aos gramados, que, vejam só, mesmo com a gente imaginando que ele, pelo prazo inicial do clube, fosse voltar apenas no final do mês de abril, o período de recuperação, que muita gente criticou, inclusive, quando ele saiu do clube, foi para a Holanda, depois Madrid, ele tinha acelerado a sua recuperação. E existia uma previsão de que ele voltasse alguns minutos no derby, agora, e fosse relacionado também para esse jogo dessa quarta diante do Santa Fé da Colômbia pela Libertadores. O cronograma era esse. Só que quando ele volta para o Brasil, ele faz um exercício na preparação física de força na sua perna que faz voltar um incômodo na sua dor e na sua lesão e retarda o seu retorno. Isso incomodou demais o Memphis. E é por conta disso que ele conseguiu, com o clube, a liberação para que viesse da Espanha o seu fisioterapeuta, o Fermín Varela lá, para que ele viesse e fosse integrado ao CT Joaquim Grava e participasse dessa recuperação dele juntamente com os médicos do Corinthians, porque o Memphis passou a não confiar em alguns procedimentos. E, cara, isso é muito grave, isso é muito preocupante, porque, é um jogador que muita gente vai dizer que ele está incomodado por não ficar pronto ou não estar à disposição da Copa do Mundo, mas, cara, se ele estava para voltar agora, teria muito tempo dele ajudar o Corinthians antes da Copa. E quando ele mostra esse desconforto, que não é muscular, é um desconforto pessoal, faz todo sentido, cara. É profissional, na verdade, faz todo sentido. Isso é muito grave. O Corinthians não se posicionou. A matéria é muito séria nesse sentido, porque tem muito a ver com as postagens do Memphis, que ele estava incomodado com isso. Eu sei que ele anda incomodado com muitas questões internas do clube, mas
E é por isso, né, ele tem muita mídia, né, então ele fala, ele reclama, ele quer ficar no Corinthians, mas ele quer melhorar o clube em vários processos, mal comparando. O Ronaldo Fenômeno fez isso quando chegou. Quando chegou, falou pro André Sanches, cara, esse CT aqui não dá, essa estrutura aqui não dá, essas condições desse campo aqui não dá, e tudo modificou na história do Corinthians depois da chegada do Ronaldo Fenômeno. Porque esses caras têm um outro nível, um outro pensamento, outra mentalidade. Então o Memphis está muito incomodado com muita coisa. E, cara, a ponto dele não confiar na preparação física do clube, é algo muito sério mesmo. O fato é, ele estaria para voltar de uma forma até antecipada pelo que ele conseguiu fazer lá fora. E isso não vai mais acontecer. Agora não tem previsão para o seu retorno. Ele vai trabalhar agora com o seu fisioterapeuta para voltar em seguida. Talvez ele volte antes do fim do mês de abril para poder ajudar o Corinthians. Vai ter mais alguns jogos em maio e depois, se ele estiver bem, vai jogar com a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Vamos lá, vamos falar de Corinthians e Santa Fé, a estreia do Corinthians na Libertadores. O time tá mal no Brasileiro. O Diniz chegou agora, né? 16º apenas, empatou em casa com o Palmeiras, mas sob circunstâncias que a gente super entende. Agora, na Libertadores, o time vem de uma vitória na estreia, na Argentina, fora de casa contra o Platense, e pode, nesses 2 próximos jogos em casa, contra o Santa Fé e Peñarol, encaminhar a classificação para as oitavas. E o Corinthians não vem fazendo o dever de casa, não vem usando o seu fator local. Então, por isso esse jogo é tão importante. É uma estreia de Libertadores, é a estreia, né? É um começo também de um novo trabalho e é uma possibilidade do Corinthians rasgar o que está sendo feito dentro de casa nos últimos tempos. O Dorival era o técnico com o pior desempenho como mandante, então o Corinthians dentro de casa não estava conseguindo bons resultados. Vai jogar em casa, uma Libertadores, um time colombiano, nunca é fácil, mas, cara, essa vitória fora de casa ela foi muito importante, porque aí, como eu disse, agora com esses jogos em casa, podem fazer o Corinthians ter uma tranquilidade e pensar sim em disputar essa competição até o final, porque, cara, é a cara do Corinthians do jeito que tá, daqui a pouco conseguir fazer um bom torneio, e tem elenco para isso, na minha opinião. Se daqui a pouco arruma o jeito de jogar, alguns jogadores se recuperam e tem uma janela aí para acontecer, as fases finais lá no segundo semestre. Cara, dá para acreditar, e por isso tem que fazer uma boa fase de grupos. Então, o time deve ser o mesmo que o Fernando Diniz vem escalando nos últimos jogos, até porque os expulsos, né, contra o Palmeiras, eles não jogam contra o Vitória, mas eles estão à disposição contra o Santa Fé. Então é o Hugo Souza, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, no meio o Raniel, o André, o Bidon e o Garro, e o Yuri e o Kaique no comando de ataque. Com o Caio César podendo estar à disposição, e o Pedro Milans, lateral direito, também. Mas esses dois aí eu acho que são mais importantes até para o final de semana. Mas é aquele time bem equilibrado, né? 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Então o Coringão encara o Independente Santa Fé da Colômbia hoje na Neoquímica Arena às 9h30 por essa estreia dentro de casa na Libertadores. A partida aí vai ser transmitida pela TV aberta, a TV Globo, no YouTube também gratuito pela GETV, e a Paramount Plus também aí que vai transmitir pelos streaming pago, né? O Química Arena aí hoje recebe essa estreia do Coringão aí na Libertadores. O técnico Fernando Diniz não deve promover alterações aí, manter a base da equipe aí dos 2 últimos jogos, apesar de ter a volta de Caio César, que é a novidade para o jogo de hoje. Fernando Diniz que vinha pedindo um ponta nessa equipe, né? O Caio César é o único que faz essa posição hoje no elenco, e ele tem tentado usar o Kaique também ali na ponta esquerda. Então a provável escalação do Coringão aí: Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniel, André, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Kaique na frente. Claro que pode ter novidades, alterações aí até o início da partida, é uma provável escalação, mas tudo indica que ele vai manter o time base, até porque o Corinthians tem muitos desfalques aí, como Choca, Angileri, Charles, próprio Memphis aí que teve um agravante na sua lesão e não deve retornar, poderia ser opção no jogo de hoje. Guinegão, e pendurados não tem ninguém referente a Libertadores. A gente aguarda aí os trâmites desse processo aí pelo STJD, podendo perder jogadores como Mateuzinho,
André, Breno Bidon e até Hugo Souza aí por algumas partidas, hein, fia? A coisa tá feia, se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre, deixa aqui nos comentários seu palpite para essa estreia do Coringão hoje na Libertadores. Para mim, no mínimo hoje, 2-0 Corinthians. Comenta aí, se inscreva no canal, aquele like de sempre, valeu!